eleito entre os 3 melhores, top 3 da economia do Brasil, apontado pela Universidade da Califórnia como um dos melhores alunos do curso de economia dos últimos 15 anos, autor de diversos livros, o mais recente é Travessia, best-seller como Encantadores de Vidas, e o intrigante O que os donos do poder não querem que você saiba. Adoro esse nome. É pai de 2 filhos, são 2, né? 3. São 3? São 3, tá. Isso. Pai de 3 filhos, casado com uma das eternas paquitas mais queridas do Brasil, a Juliana Baroni. Foi banqueiro e hoje é um ex-banqueiro que usa o que aprendeu para hackear o sistema financeiro na luta por justiça social. Tudo certo? Tá ótimo, tá maravilhoso. Legal. Eduardo, então, obrigada por ter topado. Eu vou começar te fazendo uma primeira pergunta, que na verdade, eu fiquei curiosa. Você está entre os você está no top 3 dos economistas do Brasil, mas você é engenheiro. Me explica isso. Isso foi engraçado, né? Porque eu sou engenheiro de formação, engenheiro civil de produção, formado na PUC do Rio de Janeiro, e no meio do curso de engenharia, eu era um dos melhores alunos do curso e ganhei uma bolsa para estudar 1 ano na Universidade da Califórnia, tudo pago lá. E aí fui para a Universidade da Califórnia estudar, mas nesse período de 1 ano em que eu estive lá, eu resolvi puxar matérias de economia. E me apaixonei pela economia, né? E comecei a estudar aquele negócio das empresas, ações e finanças corporativas, e macroeconomia, microeconomia, econometria. E aí voltei para o Brasil, depois desse 1 ano que eu estudei lá, e concluí o curso de engenharia, ou seja, eu sou um engenheiro que fez uma especialização ali em economia. Lá fora tem um nome para isso, é minor, que a gente chama. Então, eu tirei um minor em economia e o meu major, né, é de engenharia. E aí entrei no mercado financeiro, e tem muita gente que confunde mercado financeiro, o cara é economista, né, se está trabalhando no mercado financeiro. Né? Não necessariamente, tem um monte de engenheiro, tem tudo, tem arquitetas, arquitetos, tem advogados e advogadas, muitos também no mercado financeiro. Eu sei que em 2000, comecei a palestrar muito, falar muito de economia, mais adiante na minha carreira, e eu sempre gostei muito de ensinar, né? Eu gosto de estudar e explicar as coisas, tentar tornar aquilo que é áspero, difícil, de uma maneira mais fácil para as pessoas. E aí comecei a dar muito palestra, comecei a visitar muito fundos de pensão, associações, sindicatos e etc. E aí fizeram a principal revista do Brasil, fez uma eleição de quem que as pessoas, que os clientes dos bancos e corretores achavam que era o melhor economista do Brasil. E aí, aí lá estava o seu nome e sem ser economista. Eu falei, pô, mas eu não sou economista. Aí falou, não, mas tudo bem. Que eles respondem de uma maneira espontânea, né? Ou seja, é igual pesquisa eleitoral espontânea. É o top of mind, né? O que está ali na... É o top of mind, isso aí. Então, não necessariamente o cara é candidato, mas é o que veio ali na cabeça das pessoas. E eu apareci ali como um dos 3 finalistas. Agora, achei engraçadíssimo. Eduardo, você é de exatas, né? Mas eu estou falando isso porque a minha geração, você está com 46, eu sou uma geração antes da sua, mas ainda na minha geração, houve essa cobrança por você faz uma coisa, você tem que fazer essa coisa muito bem, né? E você só pode fazer essa coisa. Só que você, em 2017, escreveu uma peça, Branca de Neve e o Zangado, né? E você, inclusive, tem o título de roteirista. Me explica isso, assim, como é que você entrou nas artes, como é que você concilia, né, exatas com humanas, com artes, como é que é isso? Em primeiro lugar, assim, você que me explica, você é de uma geração... Não tem sentido, você tem metade da minha idade, né? Eu tenho metade não, eu tenho 36, você tem 46. Não, porque você não parecia nem ter 30 anos de idade, eu falei, pô... Então, mas o ponto é o seguinte, quando a gente escolhe uma faculdade para fazer, a gente é muito novo, sabe? Eu entrei na faculdade a primeira vez, passei no exame vestibular no Rio de Janeiro para a PUC quando eu tinha 15 anos, né? Aí não entrei, porque meus pais achavam que eu era muito novo. Eu passei no 2º ano
ginasial, hoje eu nem sei como é que chama mais, né? Mas um ano antes de concluir como é que é o científico naquela época, que tinha o ginasial, que era o ginásio, e depois o científico, né? E tinha primeiro, segundo e terceiro ano. Sim. Eu passei a primeira vez no segundo ano, aí meus pais achavam que eu era muito novo, que eu já era um ano adiantado na escola, e aí depois entrei com 16. Mas 16 anos você não tem a menor ideia do que você quer fazer. Né? Imagina. Você está descobrindo, entendeu? E a vida da gente é muito assim, né? A gente, graças a Deus, hoje, não tão cedo, mas antes a gente casava com a primeira pessoa que a gente conhecia na vida, e quem disse que aquele é o nosso grande amor? Quem disse que aquela pessoa é a pessoa que vai despertar aquilo que a gente tem de mais bonito, de mais guardado dentro da gente, aquele tesouro, a gente não sabe, né? Você conheceu a Juliana com quantos anos? A Juliana eu conheci com 30. Sorte que tomara que ela não ouça isso, porque eu tenho que fazer um monte de conta na cabeça aqui. Se eu estou com ela há 9 anos, eu tenho 46. Aí uns 37 por aí. Sim. Foi mais ou menos assim. Mas não era conforme mandava o figurino, não foi conforme mandava o figurino, né? Não, eu já tinha sido casado, tenho 2 filhos do primeiro casamento, e, aliás, hoje virou uma grande família. Na pandemia, todos ficamos juntos. Eu, a minha ex-mulher com o marido dela e meus 2 filhos do primeiro casamento, um menino e uma menina, a Juliana e a minha filha no casamento que eu tenho com a Juliana. Todo mundo na pandemia foi para o meu sítio e a gente morou junto e a gente, poxa, se gosta muito, a gente está sempre junto. Semana passada foi meu aniversário, eu chamei 4 casais aqui para casa, eles eram dos casais e eu acho que isso é muito bonito. Mas voltando à sua história do roteirista, Sim. né? Eu acabei virando um engenheiro, um cara de exatas, mas porque meu pai era de exatas, meu avô era de exatas, eu gostava muito de matemática, eu gostava de física, mas eu gostava de muito mais do que só matemática e de física. Eu gostava de ciências, né? Eu gostava de criar, eu gostava de escrever, eu gostava de inventar histórias, eu gostava de imaginar histórias. E aí, quando a vida me deu essa chance de poder descobrir e até ousar nesse meu lado artístico, muito por conta de ter conhecido a Juliana, né? Uma artista, uma atriz que já fez teatro, já fez cinema, televisão. Eu falei, poxa, eu vou estudar a faculdade de roteiro. E aí me inscrevi na Academia de Cinema de Nova York, que é uma das mais tradicionais do mundo, assim, e ali fiz um curso de 1 ano de roteirista. E falei, aí a Juliana estava fazendo uma novela que está até agora passando de novo no Netflix, que é aquela Cúmplices de um Resgate, e fazia um sucesso enorme. Ela foi protagonista da novela, era a Rebeca da novela. Aí ela chegou e falou, poxa, a gente queria aproveitar o sucesso da novela e fazer uma peça infantil aqui. Vamos trazer uma das peças da Disney, da Broadway, não sei o que. Eu falei, não, deixa que eu escrevo a peça. Ela, não, Eduardo, você está fazendo teu cu de brincadeira, não é? Que legal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu falei, deixa eu tentar, deixa eu escrever. Aí eu escrevi em 1 semana e chamei o pessoal da novela lá, o elenco, para vir aqui para casa, para a gente fazer a leitura da peça, né? Você normalmente faz uma leitura, assim, para as pessoas conhecerem um roteiro, no caso de uma peça, enfim, a história toda, né? E aí, quando a gente leu, quando terminou, estava todo mundo chorando, e ela falou, nossa, Eduardo, como é que você escreveu isso? É isso aqui, é isso que a gente tem que fazer. E aí, o musical, eu escrevi as músicas também, eu escrevi os diálogos, escrevi tudo. A gente fez a peça e ficou 3 meses no principal teatro aqui de São Paulo. E aí foi muito legal, porque eu concorri ao principal prêmio de teatro do Brasil como roteirista por essa peça e a Ju como atriz, nós 2 juntos, né? Então foi muito legal. Que bacana, Eduardo. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque você não tem, né, esse perfil tradicional de exatas, e isso tem a ver com o assunto que a gente vai entrar agora. Não sei se você sabe alguma coisa ou saca alguma coisa sobre Shakti, né, liderança Shakti, que se fala muito nesse termo hoje. A gente, enquanto humanidade, essa humanidade patriarcal, né, falocêntrica, ela foi construída muito em cima das características e competências masculinas, que isso independe de gênero, que é aquela coisa
metódica, sistemática, industrial. E aí o lado feminino, que todos nós temos, também independente de gênero, ele foi marginalizado, né? Então, o feminino é a arte, a subjetividade. Então, quando eu vi, né, quando eu estava lendo sobre você, eu fiquei ainda mais surpresa. E aí eu acho que isso diz muito sobre o seu posicionamento de rebeldia hoje sobre toda a construção do mercado financeiro, né? E aquilo que você vem tentando desenvolver agora. Então, eu quero entender um pouquinho isso. Você foi fundador de um banco, né? Foi sócio de outro banco, mas você inverteu essa lógica, saiu do lado dos banqueiros e hoje o seu trabalho é por justiça social. Isso inclui, claro, uma nova perspectiva financeira, uma nova perspectiva de sociedade. Eu quero entender o que fez você mudar de lado. Você tão conceituado, né, que aparecia em revistas por causa da sua atuação no mercado financeiro, e de repente você virou uma chave. O que aconteceu para você virar essa chave? Você sabe que são tantas coisas, né? As pessoas às vezes esperam que eu tenha uma resposta de um momento, de uma epifania. Eu bati com a cabeça, né? Eu vi uma coisa, sentei debaixo de uma figueira e tive uma iluminação. Não tem nada disso, assim. Tem várias coisas que foram acontecendo na minha vida e eu encarei essas coisas todas como momentos de pequenos despertar, sabe? Como pequenos chamados, assim. E eu fui sempre dizendo sim para o chamado. Então, por exemplo, uma coisa que parece que não tem nada a ver, teve um acidente que eu sofri andando a cavalo uma vez, e muito sério o acidente, quase perdi os movimentos do corpo, e por conta desse acidente eu resolvi viajar para os Estados Unidos e aprender o método de doma sem violência de um americano muito famoso, conhecido como Encantador de Cavalos, que está com quase 90 anos já. Você ganhou prêmio, inclusive, na Inglaterra, né? Uma condecoração da Rainha Elizabeth II por conta dessa relação com o adestramento saudável, né? Sem agressão. E desse trabalho divulgando a não violência, né? A filosofia da não violência. E aí, esse prêmio da Rainha Elizabeth, quando eu voltei, me fez viajar o Brasil inteiro. Aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro para dar palestras e falar de não violência, e falar do encontro com a rainha. E aí comecei a conhecer o Brasil de uma maneira como eu não conhecia. Já tive aí no Pará, palestrando também. Tive em quase todos os estados brasileiros. E aí comecei a conversar com as pessoas. Era uma história minha de superação pessoal. As pessoas começaram a falar das dores delas, dos momentos de sofrimento. Aquilo me fez me tornar um pouco mais humano. Então, tudo assim... Então, por exemplo, eu tenho certeza que essa queda do cavalo ela cumpre um papel importante nessa mudança. Mas tem muito... Quando eu era na faculdade, na engenharia, eu tive a chance de trabalhar durante 2 anos dentro das favelas no Rio de Janeiro, com a contenção das encostas, junto com o serviço social da universidade e com a companhia de limpeza urbana, com o LURB, no Rio de Janeiro. E trabalhei 2 anos vendo aquele caos das favelas. Eu, um garoto branco do bairro dos mais assim tradicionais do Rio de Janeiro. Qual bairro? Na Urca, né? Que é um bairro de classe média, até classe média alta, mas muito assim conservador, preconceituoso. Não lembro de ter nenhum amigo na minha infância que era preto, por exemplo. Não tinha, né? Talvez tinha alguns amigos pardos e etc., mas preto, retinto, ali na Urca não tinha ninguém, né? Colégios particulares que eu estudei também, na universidade que eu estudei, a PUC, uma das mais caras do Rio. Então, eu fui crescendo dentro de uma bolha, e essa oportunidade de estar dentro das comunidades no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho tão importante como esse, de você lidar com uma das maiores causas de morte no Rio de Janeiro. A gente está vendo a tragédia que está acontecendo em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e é por causa de deslizamento de encostas, de pessoas que moram em áreas de risco. Então, aquilo foi uma semente plantada e que me fez ver lugares onde, na época, quando as milícias estavam surgindo, chamavam-se polícias mineiras na época. Polícia Mineira já era o começo da milícia. Ver o tráfico de drogas começando a estar super organizado, armado e etc. As crianças com 5, 6 anos de idade, com brincadeiras de um matar o outro, briga de dar tapa na cara assim, e sair rindo.
a violência dos homens com as mulheres dentro dos barracos, tudo isso ali com 19 anos de idade. Então, eu tenho certeza que isso também é uma semente, né? Então, são vários momentos da vida, mas eu poderia ter passado isso e não ter nunca regado essa semente. Eu poderia ter sofrido um acidente de cavalo e nunca ter regado essa semente. Mas eu sempre fiz questão de regar, né? Esses pequenos despertares que a vida me deu. E aí, num determinado momento, eu me vejo ali, muito por conta dessas viagens pelo Brasil, dessa iniciativa de ensinar educação financeira e de ver o que as pessoas sofriam por causa das suas dívidas, por causa da sua condição financeira, um estalo um dia, né? Caramba, eu sou o vilão desse filme. Eu achava que eu era o mocinho, né? Eu sou o vilão. Eu não sou o 007, né? Eu sou o cara que quer destruir o mundo. E aí eu falei, e agora? O que eu faço com isso, né? E aí eu comecei a estudar desigualdade. E comecei a estudar desigualdade para poder entender o que era esse mal, que é o que mais mata no Brasil, é o que mais faz as pessoas sofrerem, como a máquina funcionava para algumas pessoas que simplesmente tiveram a sorte de nascer numa família rica, serem pessoas medíocres mesmo, ou seja, nada demais, já na média mesmo, no sentido etimológico da palavra medíocre mesmo. Pessoas que são medianas, pessoas que não têm nenhum talento especial, mas têm milhões, às vezes bilhões de reais e não fazem nada de especial, não contribuem com nada para o mundo. Enquanto isso, milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas, que acordam às 4 horas da manhã, gastam uma vida inteira, e a gente pode dizer até gastam, porque são pessoas que no final da vida estão gastas, a pele está gasta, o olhar está gasto, a fala está gasta, sabe? E que hoje não conseguem tudo. mais se aposentar, né? E não conseguem se aposentar hoje. Elas deram tudo para a gente poder ter as estradas que a gente tem construídas, para a luz chegar na nossa casa, para a gente poder estar conversando aqui através dessa possibilidade de um computador, de uma rede elétrica, de luz funcionando, pessoas que construíram os lugares onde a gente está morando, e essas pessoas não têm isso, né? Por que a gente... o que acontece com o mundo onde as pessoas que produzem comida passam fome, as pessoas que constroem carros andam a pé, onde as pessoas que constroem as escolas não podem aprender? Por que acontece? E eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar. Quanto mais eu estudava, mais eu me via como vilão daquela história. E eu cheguei num determinado momento e falei, olha, chega de estudar. Eu quero viver com essas pessoas, eu quero morar nesses lugares. E aí, o primeiro lugar que eu quis morar foi num acampamento do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, porque eu tinha um preconceito enorme. Eu chamava o que eu conhecia de MST, o que aparecia no noticiário ali da Globo. Né? Então, invadindo propriedade privada, né? Queimando não sei o quê, matando bichos, caras armados, não sei o quê. Eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Eu falei, deixa eu conhecer, sabe? Deixa eu ver qual é a realidade, deixa eu ouvir o outro lado da história. Tem aquele ditado que diz que toda história ela tem 3 lados, né? O que um conta, o que o outro conta e a verdade. Aí eu falei, pô, deixa eu ver o outro lado. E aí fui fazer uma viagem onde eu morei em 7 acampamentos e assentamentos, que são coisas diferentes. E aí, eu falei, caramba, como é que conseguiram esconder a vida inteira isso de mim, sabe? Pessoas que abriam as casas sem me conhecer, dividiam o que elas tinham, pessoas que trabalham assim o dia inteiro para poder, enfim, transformar uma terra que é uma terra que é estéril, uma terra que foi destruída por um agronegócio hostil, um agronegócio que muda de terra, né? Assim como a gente muda de blusa quando está suja, ou seja, eles entram, sujam a terra, destroem a terra, e aí é tão barato, é tão fácil, é só invadir outra e depois botar no seu nome, entendeu? Ou grilando, ou com esquema com o prefeito, o governador, com o deputado, com o senador, e aí o cara passa a terra para o nome dele, aí vai para a próxima, vai destruindo, e a gente ataca o cara que recupera a terra e idolatra esse que destrói tudo. O que será que está acontecendo? E aí comecei a morar em outros lugares, aí fui morar em aldeias indígenas, fui morar em quilombos, e hoje eu já morei em mais de 30 lugares diferentes, assim, e cada lugar um novo aprendizado, sabe? Cada lugar me mostrando
poxa, como é injusta, é cruel essa nossa máquina de moer corpos, sabe? De moer o tempo e o trabalho das pessoas para sustentar uma meia dúzia de herdeiros, né? De Você morou em herdeiros algum lugar dessa aqui no condição. Pará, Eduardo? Não, a região norte talvez seja a única região onde eu ainda não passei um tempo morando nessas comunidades. Eu tinha uma viagem marcada, ia ser para a região amazônica, né? Algumas tribos que têm passado por conflitos enormes com os garimpeiros, com, enfim, até a questão das missões, conflito entre as religiões, problemas seríssimos, mas aí veio a pandemia e eu tive que desmarcar essa viagem que eu ia fazer. Mas eu tenho muita vontade de ir, sim. Se você for aqui na região do Xingu, por exemplo, o que está acontecendo ali, o que as mineradoras estão fazendo com os povos tradicionais é criminoso, né? Se você andar aqui na verdade, a gente até vai entrar nesse assunto, porque as pessoas, isso não chega na população, né? Já que a gente começou a falar sobre isso, eu vou te fazer essa pergunta. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse esquema de dívida ativa. Essa lógica da dívida ativa pública, né, ela concentra ainda mais renda e desigualdade, né, no país. Aqui, se você for abrir os números no Pará, você vai ver que, por exemplo, a Vale é uma das que tem maior dívida ativa pública com o Estado, mas lucrou 70 bilhões em 2021, mais de 70 bilhões em 2021. No final das contas, os grandes grupos pagam menos imposto do que a população. Eu estou errada? Não, você está certíssima. Eu trabalhei em banco durante 20 anos, fui sócio de banco, e a regra no banco é o seguinte: na dúvida não paga. Entendeu? Na dúvida não paga e leva para a justiça, porque na pior das hipóteses, em algum momento vem um refis, um programa de refinanciamento da dívida, e aí eles vão dar uma condição para ou a gente pagar sem multa nenhuma, ou pagar com desconto, ou parcelar. A pior coisa é você pagar agora. Não precisa, a gente tem advogado. E a gente não está falando de trocado, a gente está falando de centenas de bilhões de reais somados, dão centenas de bilhões de reais. Aliás, a dívida ativa no Brasil, aí a gente fala de mais de trilhão de reais, né? Quem é mais pobre não pode ficar sem pagar seu imposto de renda. Entendeu? Você, pelo contrário, uma boa parte do imposto você não tem nem a opção, já recebe descontado, já é na fonte o negócio, né? Só que, além disso, o sistema da dívida pública serve como um instrumento de lavar dinheiro dos mais pobres para os mais ricos do Brasil. Hoje, a gente tem no Brasil uma dívida, né, do Estado que é acima de 5 trilhões de reais. 5 trilhões de reais. Essa dívida, ela está na mão, 90% dela está ali na mão dos bancos, fundos de pensões, fundos de investimento e investidores estrangeiros. Da galera que é rica, né? A galera que tem, enfim, poupança, que seja 50 mil reais guardado no banco, mas 50 mil reais guardado no banco é uma realidade que não existe para mais de 90% da população brasileira. Não tem. As pessoas não têm nem condição de ter uma poupança de 50 mil reais, porque a vida é muito dura para a grande maioria da população brasileira. Aí o que acontece? Esses 90% da população brasileira trabalham e pagam um imposto gigantesco sem perceber que estão pagando. Porque quando você compra uma blusa, quando você compra uma caneta, quando você compra uma mochila, quando você compra uma folha de papel, quando você compra uma coxinha, quando você põe gasolina, você está pagando o imposto, que é o que a gente chama de imposto sobre consumo. Sim. E o imposto sobre consumo ele pega muito o mais pobre, porque tudo que o mais pobre ganha, ele consome. E aqui, veja bem, quando eu falo mais pobre, a gente está falando até o que no Brasil é considerado classe média, ou seja, se você ganha no Brasil até, sei lá, 4 mil reais por mês, né, que é a realidade de uma boa parcela da população brasileira, você não consegue poupar. Você não consegue poupar. Você gasta os 4 mil. Você ganha os 4 mil, você gasta os 4 mil. Então, o imposto que incide sobre o consumo, ele incide sobre 100% do dinheiro que chega na mão dessa parcela gigante da população brasileira. Já o imposto que incide sobre a renda e sobre os ganhos, ele vai incidir
sobre aquelas pessoas muito ricas que consomem só um pedacinho do quanto eles ganham. Então, o cara que ganha, vamos supor, R$200 mil por mês, só que dos 200 mil ele gasta 40 mil, vamos supor, e 160 mil ele não gasta. Se você não arranjar um jeito de cobrar o imposto em cima dos 200 mil, olha que injustiça você está fazendo. Para o cara que ganha 4 mil, você está cobrando imposto em cima de 4 mil, porque ele gasta os 4 mil. Para o cara que ganha 200 mil, você está cobrando imposto só em cima de 40 mil e não cobra em cima dos 160. Então, o único jeito de você tributar esse cara é em cima da renda. Só que o Brasil, vejam bem, no estudo que aparece ali no Ministério da Economia, hoje, se você entrar no site, o Brasil ele está entre os países, e em alguns anos ele é o país onde o imposto sobre a renda, o lucros, pagamento de dividendos, ganho de capital, é o mais baixo do mundo das grandes economias, de todas as grandes economias. O Brasil é um dos 2 únicos países do mundo onde não tem tributação sobre dividendo. E aí o que acontece? Esse cara muito rico, ele não paga imposto sobre o que ele ganha, quando paga muito pouco, mas um pedaço grande ele não paga nada, enquanto o mais pobre paga. Esse imposto do mais pobre, ele vai para o governo, né? E aí o dinheiro desse mais rico que ele ganhou e não pagou imposto, ele aplica em quê? No título da dívida. E o título da dívida paga juros para ele, que hoje está a mais de 10%, com qual dinheiro? Com esse dinheiro do mais pobre que pagou o imposto. Então, a dívida do Estado e o Estado viram um instrumento para pegar dinheiro dos mais pobres do trabalho deles e transferir o dinheiro para os mais ricos em troca de nada. Em troca de nada. Então, é uma máquina de lavar dinheiro sem que as pessoas percebam. Eduardo, quando a gente fala de taxação de grandes fortunas, a gente escuta as pessoas dizendo assim, mas aí poxa, a gente trabalha para ganhar isso, eu tenho aqui, conquistei a minha casa. Eu estou falando de pessoas que ganham até 4 mil por mês, né? Ou então um pouco mais, 7, 10 mil. Eu queria que você explicasse, quando a gente fala de taxação de fortuna, quando a gente está falando de gente rica no Brasil, de quem a gente está falando. A gente não está falando com quem ganha, com quem trabalha suado para ganhar o seu dinheirinho, com quem gasta tudo que ganha, né? Porque tem que comprar ali a comida do supermercado. De quem é que a gente está falando, Eduardo? Olha só, a gente não está nem falando, não é do cara que ganha 4, não. A gente não está falando do cara que ganha 50 mil reais por mês. Não está falando. Eu costumo dizer, isso, enfim, imitando um amigo meu, o Gessé, eu falo assim, fica calma, cara, eu não estou falando contigo que tem um Jeep Renegade, não. Você não é rico, não. Dentro desse ninguém vai mexer no seu Jeep. Não, Toyota Corolla, tá tranquilo, pode ficar tranquilo, entendeu? Dentro de fortuna que a gente está falando. Então, por exemplo, e aí existem várias propostas, mas tem algumas propostas que são, por exemplo, você taxar com um percentual que é muito pequeno, eu até defendia que fosse muito maior do que isso, mas com um percentual muito pequeno, o que a pessoa tem acima de 20 milhões de reais. Ou seja, os 20 milhões, primeiro, você não taxa nada além do que já existe hoje, que é quase nada que esse pessoal paga de imposto. O que ele tem acima de 20 milhões de reais, você vai taxar, por exemplo, tem algumas propostas que é 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Só que olha que loucura. As pessoas não têm noção do absurdo que é, mesmo aquelas que defendem os seus carrascos, né? Porque essas pessoas são os carrascos das mais pobres. Aí tem as pessoas mais pobres que defendem porque o sonho dela é um dia se tornar o carrasco. Paulo Freire falava que o sonho, numa educação que não é libertadora, o sonho do oprimido é virar um dia opressor. Então, essa turma sonha que um dia ela vai chegar lá e ela que vai ser o dono do chicote. Mas olha que bem, as pessoas que falam o seguinte, não, mas não deveria 0,5%. Meu amigo, minha amiga, 0,5% para cobrar essa turma é pegar um pedacinho de volta do que a gente já paga para eles, porque o dinheiro dessa turma está aplicado hoje, sem risco nenhum, no título do governo, a 11,5% ao ano. A 11,5%. É como se você chegasse e falasse o seguinte, olha, em vez de te pagar 11,5%, que tirando ali a Turquia e a Venezuela e a Argentina, é a maior taxa de juros que o mundo está pagando, é no Brasil, né? Tirando esses países, você está falando assim, em vez de eu te pagar 11,5% para você não fazer nada, eu vou te pagar 11%. Porque é isso, você está pagando 11,5% e está pegando meio de volta. Só que tem gente que fala, não, você vai cobrar grande fortuna, o cara vai tirar o dinheiro.
Ele aqui vai ganhar 11,5 e vai devolver meio. Aí dá 11, né? Grandes números assim. Não é, a conta não é tão simples assim, mas vamos dar 11. Qual outro lugar do mundo que ele vai ganhar esses 11? Não tem. Não tem. Ele não vai... porque ele vai fugir com a riqueza. Ele vai levar... Para onde? Se qualquer outro lugar do mundo tem imposto maior que o Brasil. Ele vai para a Estônia, que não tem imposto sobre dividendo na Estônia. Vai fazer o quê na Estônia? Se ele vende sapato aqui, ele vai vender sapato na Estônia. Ele sabe como é que fala sapato na língua da Estônia? Ele sabe qual a língua que fala na Estônia? Ele sabe qual a população da Estônia? Ele sabe como é que é a moda da Estônia? Ele sabe como é que ele vai fazer para abrir as lojas na Estônia? Ele não sabe nada da Estônia. Ele vai continuar aqui. A história de que o cara vai sair daqui para outro lugar é uma mentira do mundo. Entendeu? É papo para boi dormir, mas as pessoas só ouvem isso e acham que isso é verdade, né? Eduardo, o que você acha da privatização da Eletrobras, que é um assunto que está em pauta, com a venda estimada, né, da Eletrobras com valor 15 vezes inferior a empresas semelhantes em outros países? Olha, para começar, é o seguinte, no Brasil, a gente está privatizando três setores que são os principais custos da nova economia. Na nova economia, essa economia da Amazon, né? Essa economia do Mercado Livre, onde você pode fazer as coisas dentro de casa, que eles prometem, né? Que é o sonho do empreendedorismo. Não é isso que eles prometem? Que eles falam o seguinte, olha, agora você vai poder, da sua casa, competir com os grandes, porque você tem acesso às plataformas e etc. Para essa pessoa que é pequena, né, e quer competir, ela tem 3 custos principais. O primeiro é o financiamento do negócio dele, que ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que comprar máquina, ela tem que, para poder entrar no jogo, ela tem que ter o capital, né? Seja capital máquina, seja terra para plantar uma coisa, seja o computador para poder fazer o sistema, e ela não tem esse dinheiro. Então, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que se financiar em algum lugar. Ela tem que pegar esse dinheiro emprestado. Então, o primeiro custo que você tem é o custo do financiamento, o custo do dinheiro. O segundo custo que você tem é o custo da energia, para transformar riqueza. Então, qualquer coisa, você tem uma marcenaria, você gasta energia, né? Se você tem uma loja de sorvete, você gasta energia. Se tem uma confecção, você gasta energia, né? Seja energia elétrica, seja energia de combustível, seja você tem um Uber, você gasta energia, né? Então, a segunda coisa que você tem é o custo da energia. E a terceira é o custo do envio, né? Que então você conta no Mercado Livre, no Alibaba, no AliExpress, na Amazon, você pode comprar coisas do mundo inteiro, mas as pessoas têm que te enviar. A gente está privatizando não à toa, o governo quer privatizar. Financiamento, ele está querendo privatizar a Caixa Econômica e Banco do Brasil. Energia, Eletrobras e Petrobras. E envio quer privatizar os Correios. Com isso, eu te faço a seguinte pergunta: quando você entra num banco hoje, o custo é maior para você se você é um investidor que tem R$2.000 ou se você é um investidor que tem R$2 milhões? Com R$2 milhões, teu custo é zero para tudo. Teu custo, você não tem tarifa, você pega empréstimo naquela taxa baixíssima, que é 1% ao mês, é tudo baixo para caramba para você. Agora chega lá, sem dinheiro, para ver qual vai ser o custo do teu empréstimo. Eu vi, há poucos dias atrás, gravei até um vídeo, 967% o Banco Original estava cobrando. Sabe o que isso significa? Isso significa o seguinte, e tem vários outros, Crefisa, vários outros cobram isso, os bancos grandes, Bradesco, cobram taxas gigantes também, só que nesse exemplo eu fiz a conta, a 967% ao ano, se você pegar R$100 emprestado, 100, aquela notinha de R$100, em 5 anos você deve R$14 milhões para o banco. 14 milhões de reais, R$100 viram 14 milhões de reais de dívida. Aí o que a gente está fazendo? A gente está privatizando isso. O cara grande vai conseguir dinheiro mais barato para as suas atividades, o pequeno muito mais caro. A gente está privatizando a energia e privatizando, seja Petrobras ou Eletrobras. Aí o cara grande ele vai comprar energia no leilão. Ele vai comprar, vai ter um acordo direto com as refinarias, com não sei o quê. Ele vai conseguir o combustível, a energia chega na casa dele muito mais barato. E chega, né? Porque em vários lugares do Brasil a energia não vai chegar. É simplesmente porque não fecha a conta para a empresa privada, então não vai chegar. Né? Aí fala, mas está no contrato que tem que chegar, senão o cara vai pagar multa. Ele faz conta, pagar multa no Brasil é muito mais barato, a gente acabou de falar disso. Porque ele entra na justiça, não paga, enrola, ele não vai pagar multa e não leva. Não vai levar. O cara que é mais pobre, que mora longe, não vai ter energia.
E aí, quando ele quiser enviar as coisas, como é que vai ser? Primeiro, também tem que torcer para continuar tendo agência de correio perto dele. Provavelmente não vai ter. Se for um vilarejo pequeno, uma cidade pequena, não vai ter. Se tiver, vai ser uma porcaria. E se ele for pequeno, o custo do envio para ele vai ser muito mais caro do que o cara grande, que envia um monte de coisa junto. Aí eu te digo, o pequeno, com todos os custos muito maiores do que o grande, ele vai conseguir competir? Ele não vai conseguir competir. Não. E quando ele não conseguir competir, o produto dele ficar muito mais caro, só vai restar para ele o quê? Trabalhar para o grande. Em que condições? Na condição que o grande falar, porque agora não vai mais ter lei trabalhista, e é carteira verde e amarela que vale tudo, e não tem mais aposentadoria, não tem mais nada. Então é o seguinte, meu amigo, você não vai conseguir ir sozinho, porque o custo para você vai ser muito maior, e é o seguinte, agora o que eu falar você vai ter que aceitar, porque É uma agora não tem mais escravidão regra. velada, né? Claro. É como funcionava claro. aqui na época da borracha, o que ainda existe no Pará, se você for para algumas regiões. Como é que chama que você emprestava e aí você cedia o espaço para ele trabalhar e ele ia se endividando? O meeiro? Não é o meeiro, tem um termo específico, mas assim, você já começava endividado, porque o teu patrão te dava o seu lugar para morar, né? Te dava comida e você trabalhava. No final do mês, ele abria as contas e dizia: olha, você consumiu isso, a sua hospedagem, ou seja, não te devo mais nada, ele ainda acabava endividado. Então, o que você fala para a gente aqui é uma escravidão financeira. Agora, eu queria que você explicasse qual é o mito da privatização que precisa ser destruído. Quando a gente fala assim, tem que privatizar. O que a pessoa olha e diz assim, vai ser legal privatizar? Se eu falar aqui da Vale, da experiência da privatização do minério, é um desastre. Só é boa para a Vale, para os acionistas da Vale. Agora, para a população do entorno, para a população das cidades, é horrível. Bolsões de pobreza, prostituição, né? Então, qual que é esse mito da privatização, Eduardo, que a gente precisa destruir? São muitos, né? São muitos, mas como o tempo não permite, eu vou pegar alguns, né? Antes, deixa eu só pegar isso que você falou, achei maravilhoso da Vale. Teve uma frase que outro dia o Paulo Guedes falou. Quando eu era pequeno, a gente, moleque, surfista ali na praia, a gente, enfim, sempre estava aprontando para cima do outro. E aí tinha uma frase que a gente falava o seguinte, o maior defeito do malandro é achar que os outros são otários, né? Então esse é o ponto fraco dele, né? E o Paulo Guedes, ele acha que todo mundo é otário. Então outro dia ele deu uma declaração que foi assim, não, a gente tem que privatizar e vender a Petrobras, porque daqui a 30 anos ela vai valer zero. Aí eu falei assim, então vai chegar um trouxa, né? Um dos maiores investidores do mundo, um dos caras que conseguiu construir o que o Paulo Guedes nunca construiu na vida, um cara que tem uma empresa que vale centenas de bilhões de dólares, aí ele vai chegar desavisado no Brasil e vai pagar bilhões e bilhões numa coisa que não vai valer nada daqui a 30 anos. Ele é um trouxa, né? Ele é um otário, o cara que vai chegar aqui. O Paulo Guedes é super esperto, né? E o cara que vai chegar aqui e comprar a Petrobras não sabe fazer conta. É claro que é isso que o Paulo Guedes está falando, é uma alucinação. Ninguém paga centenas de bilhões de dólares se não achar que aquele negócio vai dobrar, triplicar. E é uma turma que sabe fazer conta. Se não soubesse fazer muito bem conta, não tinha chegado até o tamanho que tem hoje em dia. Mas as pessoas acreditam. Isso que eu ia te falar, mas porque o Paulo Guedes que acredita. Ele bota uma gravata, diz que estudou em Chicago, fala uns termos difíceis, cita uns autores da história, não sei o que, a data, o que o cara falou, umas citações. Mas aí, outro mito que eu queria falar é o seguinte, aquela empresa dá prejuízo, temos que privatizar. Calma aí. Então é o seguinte, vamos fazer o seguinte, não tem mais saúde pública. Saúde dá prejuízo, se você for pensar. Né? Porque você não tem receita, você só está oferecendo, vamos privatizar a educação toda. Não tem mais educação pública. Por quê? Dá prejuízo. Então, o que a gente tem que entender é que o que faz uma estatal ser necessária é o serviço que ela presta ser necessário para o país. E não se ela dá prejuízo ou lucro. O prejuízo ou lucro, você, primeiro, ajusta de duas maneiras, melhorando a eficiência da empresa. E como é que você melhora? Com treinamento, com modernização, com investimento, com tudo isso. E segundo, ajustando o preço daquele serviço para as pessoas. Você pode ajustar o preço de algo que a estatal entrega para as pessoas. Então, por exemplo, você tem uma estatal, sei lá, os Correios, a Caixa Econômica Federal, você pode ajustar o preço da carta ali para cima, um pouquinho, para baixo, não sei o quê. Mas, dito isso, se uma empresa é necessária para o país, mesmo que ela tenha prejuízo,
você não tem motivo para privatizar ela, porque ela é essencial para o país. E aí, o que quer dizer o prejuízo dela? Quer dizer que nós todos, como sociedade, estamos subsidiando aquela atividade. Então, vamos supor que eu chegasse para você, os Correios dão lucro, tá? E nos últimos 20 anos deram um lucro bilionário, bilionário. Mas teve alguns anos atrás que ela deu ali, sei lá, 200 milhões de reais de prejuízo no ano. Aí teve um cara famoso aí desses que defendem o Estado mínimo, não sei o quê, que falou, deu 200 milhões de prejuízo, vamos privatizar. Eu falei, calma aí, vamos fazer a seguinte pergunta. Será que se a gente chegasse para o povo e falasse o seguinte, olha, para você ter uma empresa que vai chegar nos mais de 5.500 municípios do Brasil, que vai poder levar serviço bancário que não chega nos cantos mais distantes do país, que vai garantir que você sempre vai ter um preço que te torne competitivo para vender o seu artesanato, a sua confecção, o seu pequeno produto que você está fazendo, que você está começando, que vai poder levar remédios, por exemplo, num preço diferente dos outros para poder ajudar as pessoas, que vai poder levar livros, levar coisa num preço diferente. Se você, para ter uma empresa dessa que garante que você vai ter a possibilidade de enviar e receber coisas em todos os lugares do Brasil, ter acesso a serviços, ter um subsídio em coisas que são necessárias, como remédios, etc., você pagaria 8 centavos por mês? Eu tenho certeza que até as pessoas mais pobres do país pagariam. 8 centavos por mês. Então, é uma maneira diferente de você falar, deu 200 milhões de prejuízo. Não. A empresa foi subsidiada pela população com 8 centavos por mês por pessoa. E vou te falar, as pessoas no Brasil pagam muito mais do que isso por mês, até as mais pobres, por exemplo, nos impostos que estão embutidos nos produtos. E não reclamam, em troca de nada. Em troca de nada. Então, privatizar uma empresa só deve acontecer quando uma empresa não tem mais o menor sentido. Então, por exemplo, tem sentido o Estado ter uma fábrica de refrigerante? Nada, não tem o menor sentido. Eu não consigo ver nenhum sentido para o Estado produzir Coca-Cola, né? Não tem sentido nenhum. Agora, poxa, tem sentido o Estado cuidar, por exemplo, que a gente falou da educação, da saúde, do envio e recebimento das coisas, da energia. Energia, gente, é monopólio. Não é que você vai tirar a Eletrobras, vão entrar 4 empresas que vão disputar entre elas, vai cair o preço. Petrobras, não, você troca monopólio por monopólio. Entendeu? A rede que você tem dos oleodutos, gasodutos da Petrobras, você não vai ter vaga. É igual a energia que chega na tua casa. Você não escolhe. É diferente do celular, que você tem 5 linhas para escolher, e aí a competição faz o preço baixar. E até aqui tem crítica para fazer. Porque olha o que aconteceu com a telefonia no Brasil, ficou maravilhosa. Entra lá agora, no Procon. Vê qual das 10 empresas que tem mais reclamação, se mais da metade não são as empresas de telefonia. Mais da metade são empresas que foram privatizadas. Por quê? Porque quando você privatiza, o cara tem o objetivo de lucrar mais. Então, ele tem que gastar menos no serviço, né? Então, ele faz isso pagando menos para as pessoas que trabalham na empresa, investindo menos na qualidade dos produtos, etc., porque ele sabe que ele está garantido ali. Boa parte das vezes é meio que ou um oligopólio ou um monopólio. As empresas se combinam ali que nenhuma tira cliente da outra, fica todo mundo bem ali, né? E o cara vai subir no preço, que é outro jeito dele aumentar o lucro dele. Não é à toa que o mundo está vivendo, e quando eu digo mundo, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, o mundo está vivendo um processo de reestatização de empresas que foram privatizadas e deram errado. Como é que você vê a política econômica do Paulo Guedes? Como é que você descreveria? Você não é político, você é uma pessoa de economia, né? Você é um estudioso, então a sua avaliação ela é muito importante para que as pessoas entendam o que significa para a população, para o povo, essa política econômica do Paulo Guedes. Um desastre. O Paulo Guedes, sem a menor sombra de dúvida, foi o pior ministro da economia que o Brasil já teve em toda a sua história. Pior do que na época do Collor, pior do que quando teve aquele confisco, pior do que todos. E eu te explico por quê. No período do Guedes, o Brasil, ele, em um ano, no ano de 2020, o PIB brasileiro, que é a quantidade de riqueza que a gente gera no país,
medido em dólares, porque você tem que, não adianta, sua moeda vai desvalorizando, você vai tendo inflação, você não pode comparar o PIB que você tinha ali em real quanto o PIB que você tinha um ano atrás. Pô, teve inflação, teve uma desvalorização, o dólar passou a valer muito mais. Olhando para o mundo, onde as pessoas chegam com... Cada país chega com o que gerou de riqueza e aí vai trocar um país com outro, vai trocar petróleo, vai trocar tecido, vai trocar grãos, vai trocar energia. Não é isso que os países vão trocar? Quando você olha o PIB brasileiro, como o FMI mede. Se lembra? O Brasil já foi a 6ª economia do mundo. É no ranking do FMI, PIB em dólares. O PIB brasileiro caiu 30% em um ano em dólares. O PIB brasileiro, eu vou repetir, caiu 30% em um ano. 1/3, praticamente, da riqueza do Brasil foi destruída em um ano. Das 10 principais economias do mundo, a segunda que teve a maior queda do PIB em dólares foi a Índia, quase empatada ali com a Itália, que caiu 10%. 1/3. E aí depois você tem as que caíram 3%, 4%, e a China que subiu um pouquinho. O Brasil caiu 30%. A inflação do Brasil foi a inflação, tirando também a Turquia e a Venezuela e a Argentina, que estão vivendo, enfim, um drama há anos, a inflação brasileira, a maior do mundo desenvolvido, a maior. A taxa de juros, a que mais subiu hoje, se eu te falar que se você entrar hoje no relatório que a ONU faz, onde ela estuda 180 países e mede qual a expectativa de crescimento do PIB do país para o ano de 2022. O Brasil é o penúltimo colocado, penúltimo, só perde para a Guiné Equatorial, que tem a população, por acaso, do tamanho de Belém. Perde para a Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, de 180 países. Olha o que é o Paulo Guedes. Olha o que é o Paulo. O cara conseguiu a maior inflação, a maior taxa de juros, o menor crescimento, a maior desigualdade, a fome voltou a assolar o país. A fome voltou a assolar o país. A quantidade de pessoas que voltou para a quantidade de extrema pobreza é enorme. Se você desconsidera, então, o auxílio emergencial, é gigantesco. E, além de tudo isso, e por isso eu considero o pior de todos, sem sombra de dúvida, desumano. É o cara que falou que a gente tinha que fazer de programa social dar resto de comida dos restaurantes para as pessoas. É o cara que falou que o filho do porteiro não devia entrar na faculdade. É o cara que caçoou da empregada doméstica que estava indo para a Disney. O Paulo Guedes é um cara que ele não sabe o país que ele mora. E ele não tem o menor filtro de falar coisas ofensivas para um país que está morrendo, com dor, torturado. Então, assim, o Paulo Guedes nunca foi um cara assim respeitado pelas suas ideias no mercado financeiro, como as pessoas imaginam. Não tem um livro publicado, não tem um artigo relevante publicado, nunca foi um bom operador onde ele passava, perdia dinheiro para caramba nos lugares onde ele passava. Então, é um cara que é o quê? É o cara que, bem relacionado, está lá no mercado financeiro, faz parte da turma dos gaviões e está cumprindo o seu papel de gavião hoje no Ministério da Economia. Os amigos dele estão super bem. Você pode ter certeza que quando ele sair de lá vai ter um monte de gente devendo favor para ele, doido para empregar ele no emprego que pague muito bem. Eduardo, como é que você vê, na sua opinião, para a gente finalizar, que a gente está chegando no finalzinho, eu queria ficar conversando com você aqui, porque para mim está sendo uma aula, mas a gente precisa já se encaminhar para o final. Eu queria que você fizesse uma avaliação das candidaturas que já foram apresentadas. Qual delas, para você, representa uma perspectiva positiva para a economia do país? Eu acho que tem 2 candidaturas, e só 2, que se apresentam com uma possibilidade de mudança dessa lógica econômica, né? Que são as candidaturas do Ciro e do Lula. Eu não vejo uma... No governo Lula não foi quando os banqueiros mais ganharam dinheiro? Sim, o que foi o grande erro para mim? E veja bem, eu não sou dessas pessoas que cultuam um personagem. Hoje eu recebi uma mensagem falando de um dos candidatos, né? Até do campo da progressista,
que o cara ele deveria ter um lugar no Olimpo, que ele é isso. Eu falei, gente, olha só, isso é uma besteira, ficar cultuando os personagens, endeusando esses personagens, porque aí você cria uma turma que é a da seita, entendeu? Então, o que essas pessoas falarem, elas batem continência e aceitam qualquer coisa, mesmo que eles se contradizam, mesmo que eles falam uma besteira enorme. Então, os caras se contradizem, né? Mesmo que eles se contradigam, né? Eles se contradizem, eles falam besteiras, eles não sei, aí tá todo mundo, não, tá certo, não tá ótimo, não maravilhoso, não concordo. Você perde o poder crítico quando você endeusa uma pessoa. E os outros querem destruir, querem matar a pessoa. Então, caramba, se a gente deixa de idolatrar os personagens e passa a analisar eles como possibilidades, mantendo um pensamento crítico sobre o que fizeram de errado, sobre o que eles têm que acertar, aí a gente está discutindo o país. Senão, é um negócio que só vai ficar cada vez pior. Então, você pergunta, pô, mas o PT, você tem toda a razão. Eu acho que o PT fez uma coisa muito importante, que é aquilo que até o ex-presidente Lula fala muito, que foi colocar o pobre no orçamento. Colocou mesmo. Colocou mesmo. O pobre não ficava no orçamento no Brasil. Então, ele colocou o pobre no orçamento, seja através dos programas de obras públicas, que levaram a possibilidade de emprego para vários estados e municípios, o que é aquele programa de aceleração de crescimento e etc. Ele colocou o pobre no orçamento com o Bolsa Família, colocou o pobre no orçamento também, nas mudanças que ele fez no acesso às universidades, no acesso ao financiamento que tinha dos bancos. Então, colocou mesmo. O dinheiro chegou para o mais pobre, mas não ficou no mais pobre, porque as mudanças estruturais não foram feitas. A reforma tributária não foi feita. Não se mexeu no bolso do banqueiro. As taxas de juros que os bancos cobravam no cheque especial, no cartão de crédito, continuaram absurdamente altas. Então, eu espero que, num eventual segundo governo Lula, eles consigam fazer essa reforma estrutural, porque você tapar o buraco do barco. Não adianta, senão você chega e enche ali o barril, né? Tem que tapar o buraco do barril. Você enche o barril de água, aí a água começa a sair pelos buraquinhos todos do barril. Aí não adianta encher o barril de água. Você viu que a gente teve 3 anos de crise, toda a riqueza que os mais pobres, a pouca riqueza que os mais pobres tinham conseguido acumular, acabou toda. Foi tudo para onde? Ali, na Faria Lima, na mão do banco, no Leblon, no Rio de Janeiro, nas zonas ricas das cidades, que estão cada vez mais ricos. Então, o PT realmente falhou em conseguir atacar essas mudanças estruturais. Agora, falhou por quê? Eles vão dizer, né, que falharam porque, poxa, é difícil passar no Congresso isso, você tem que ter maioria, e realmente os deputados e deputadas, a maior parte no Brasil, ainda são muito ligados aos grupos financeiros mais poderosos do Brasil, e tem razão quando eles falam isso. Então, mais uma lição. Não vamos votar só para presidente, gente. Vamos votar para deputado, para deputada, em pessoas que tenham essa visão de um país que distribua melhor os seus recursos. Isso não é comunismo, não. Isso não é comunismo, não. Entendeu? Porque a gente falar no Brasil que quem tem mais de 20 milhões de reais, que ganha 11,5% sem fazer nada, pode pensar em pagar 0,5% dos 11,5% que ganha. Falar que isso é comunismo é não entender nada do que é comunismo. Você se considera Entendeu? um neoliberal ou você se considera um socialista? Ou você é um, sei lá, um novo assim, caminho? Eu não gosto de taxar esses rótulos, não, porque você taxa o rótulo, na hora que o cara ouve, ele para de te ouvir. Se é contra o que ele para de te ouvir. Agora, se você, enfim, insistisse na pergunta, eu ia falar o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que sonha, né, com um modelo socialista, e o modelo socialista não é o modelo que pega o que tem, divide por todo mundo, igual faz a conta no Excel, tem 10 pessoas, ganhou 100, 100 dividido por 10, cada um tem 10. Não é assim, nem no MST é assim. No MST não é assim. Nos assentamentos do MST não é assim. No assentamento do MST, o pedaço de terra que cada um recebe é um pedaço igual, mas cada um vai produzir diferente, vai ter mais sucesso, menos sucesso. Aí você chega 10 anos depois, um tem uma casa toda arrumada, com 3 quartos, um carro legal para caramba na garagem, não sei o quê. O outro não conseguiu, porque ele apostou num cultivo que não deu tanto certo. Agora, ninguém passa fome, porque tem um pedacinho do que cada um ganha que volta para a comunidade.
para fortalecer aqueles que não deram certo, que tentaram, mas que não conseguiram, porque não deu certo. Então, existe uma preocupação com o bem comum, além dessa preocupação individualista, entendeu? Então, eu sou, idealmente, um cara que sonha com uma sociedade socialista, mas, hoje em dia, é possível implementar isso? Eu acho que não. Então, eu sou, hoje em dia, um cara que, na prática, torço para que a gente consiga viver uma social-democracia. O que é a social-democracia? É o estado de bem-estar social. É o que você teve, por acaso, até nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos conseguiu aquele crescimento enorme na segunda metade, né, do século passado, ali de 1950 até, pelo menos, o começo dos anos 80, depois que o Reagan estragou tudo ali. Então, é o que aconteceu na França, é o que aconteceu na Alemanha, é o que aconteceu na Noruega, é o que aconteceu na Suécia, é o que aconteceu em vários países que conseguiram construir uma sociedade mais, enfim, menos sofrida do que essa que a gente tem aqui. Mas você falou que tem 2 projetos de governo que você acredita que podem fazer isso. Quais seriam? Eu falei do Lula e falei do Ciro, né? Do Ciro você não falou. Você acredita no Ciro? Eu acho que o Ciro é um cara muito corajoso, sabe? Ele fala coisas que acho que precisam ser faladas. Eu acho que, enfim, eu acho que ele até ajustou o tom naqueles ataques pessoais ao Lula. Eu acho que aquilo ali não é legal. Eu acabei de te explicar, né? Eu acho que quando vai para o nível pessoal, é besteira. O pessoal nada importa. Então, se você gosta do Lula ou não gosta do Lula, fica com você se você gosta ou não gosta. Agora, se você gosta do que o Lula faz, ou se você não gosta do que o Lula faz, aí desrespeita todo mundo. Porque o que ele faz ou não faz, né, afeta todo mundo. O que ele propõe ou não propõe, afeta todo mundo. Agora, o que ele, na pessoa física, se te agrada ou não te agrada, isso eu acho que é uma besteira enorme, né? E eu acho que às vezes o Ciro ia para uns ataques que iam muito para esse lado pessoal, e isso eu achava besteira. Agora, o Ciro é um cara incrível, incrível, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. É um cara gentil, apesar de ter essa fama de ser briguento, é um cara gentil pra caramba, é um cara que é muito culto, é um cara que é muito inteligente, e é um cara que realmente, poxa, sonha num país, com um país que enfrente esses grupos financeiros, dos bancos, não sei o quê, e possa oferecer uma condição melhor de vida para todo mundo. Ele pensa igual a você, Eduardo? Claro que não. O Lula também não pensa igual a mim. Eu tenho uma visão diferente dos dois, né? Eu tenho, enfim, então tem pautas que para mim são super importantes, né? Como, por exemplo, a questão do povo negro no Brasil, né? Como, por exemplo, a questão dos pequenos agricultores. Você pensa né? em entrar Como, para por a exemplo, a política, questão de reforma Eduardo? agrária. Eu não sei, sabe? Não sei mesmo. Esse ano eu já até te falo, que é uma pergunta que as pessoas me falam, eu não vou sair candidato para nada e não Mas tenho já o recebeu menor o interesse. convite? Muitos convites. Mas hoje eu quero contribuir. A gente tem hoje em dia uma iniciativa chama ICL, né? Chama Instituto Conhecimento Liberta. Vamos Eu colocar convido aqui na até todo tela. mundo para conhecer, icl.com.br, que é uma iniciativa que a gente fez para tentar levar a educação para o Brasil inteiro. Então, a gente pegou os melhores professores e professoras das universidades da PUC, da Unicamp, da USP, das principais universidades do Brasil, e a gente falou, poxa, vamos oferecer uma educação de 3 pilares. Dessa parte que é o que você aprende na faculdade, né? Que é o quê? Filosofia, história, sociologia, e, enfim, tudo que você pode aprender na faculdade, direito, então tem tudo isso lá. Tem um Eduardo, as pilar. escolas estão ensinando fórmula de Bhaskara ainda, que eu acordo todo dia pensando, será que hoje eu vou usar a fórmula de Bhaskara? E não ensina educação financeira. Então, mas aí olha que legal. Aí a gente fez 3 pilares. Fez esse, que é o que você aprende na academia, fez um que é o da espiritualidade, que eu acho super importante, e não é religião, é espiritualidade, então é yoga, é mindfulness, é gerenciamento de conflitos, é vida saudável, etc. E fez um terceiro, que são as ferramentas práticas de trabalho. Então, finanças pessoais, é investimentos pessoais, é Excel, PowerPoint, é programação de computadores, é inglês, francês, italiano, mandarim, espanhol. Então, hoje são 105 cursos, e cursos mesmo de 15, 20 horas, a pessoa sai formada, sai lá com um certificado de formação daquele curso. As pessoas que entram têm acesso a tudo, e quem não tem dinheiro é de graça para todo mundo. É só entrar no site, lá embaixo tem as entidades parceiras, onde eles devem pedir, né, uma bolsa, porque essas entidades verificam se a pessoa pode ou não pode. E quem pode pagar
paga R$ 42 por mês para estudar tudo, a casa inteira, toda a família, todas as pessoas. Você imagina. É o Um curso de Netflix da inglês, educação. é isso, mas com os melhores professores do Brasil, com cursos de verdade, com curso de verdade, curso de 15, que nem uma pós-graduação. Só que você pode fazer tudo, né? Então são hoje são 105 cursos. Aliás, eu tenho 2 cursos que eu ensino eu ensino finanças e investimentos, e agora tem um curso meu que está começando agora de economia comportamental. Que legal, a gente vai fazer uma matéria, inclusive, sobre isso. Eduardo, para a gente finalizar agora valendo, Eduardo Moreira incomoda quem? Acho que é minha esposa. Não vale. Não vale. Não vale. Não, eu incomodo a turma da Faria Lima muito, dos bancos. Nossa Senhora. Os bancos têm um voodoo meu, né? Um bonequinho meu, que eles ficam espetando todo dia. Eu tenho que rezar todo dia para o meu santo me dar escudo. Eu peço escudo mesmo. Peço para Oxóssi, para São Jorge, para São Francisco. Eu peço para tudo que é lado. Para Ganesha. Eu peço para onde você apontar, eu estou pedindo ajuda e proteção. E é legal, porque você falou também de uma coisa que é muito importante, que essa construção patriarcal também, a gente sempre, o capitalismo e o patriarcado, eles andam de mãos dadas, né? E a gente foi ensinado de que espiritualidade é religião, religião é dogma, religião é cabresto. E não, espiritualidade é a sua conexão com o infinito, né, divino. Então, eu vou encerrar aqui te fazendo um convite. Se você puder, quando você sentir esse chamado, vem à Amazônia, vem ao Pará, porque aqui a gente tem uma espiritualidade verdade. muito conectada com o xamanismo, com a terra, indígena, com a terra. Coisa mais linda isso. Esse resgate de Pachamama, né? Desde o ano passado, eu comecei a ter um pouco de contato com a medicina da floresta, experimentei a ayahuasca pela primeira vez. Incrível. Uma experiência incrível. E assim, você está convidadíssimo para vir para cá. Eu acho que a Amazônia precisa de você aqui. Em breve estarei aí, tenho certeza. Que bom, Eduardo. Muito obrigada mesmo. Espero que na nossa próxima entrevista você esteja aqui presencialmente. Um beijo. Ótimo. Outro beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.